pouco de atenção para a sua respiração. Esse ar entra e sai pelas suas narinas. Cada respiração é um convite para a gente compreender, para a gente crescer. Cada respiração é uma oportunidade para conhecer a nós mesmos, conhecer nossa relação com o mundo e com o Criador desse mundo. Essa vida é curta, essa vida é incerta e essa vida é muito preciosa. Espiritualidade significa saber viver. Orando e pedindo inspiração para os mestres, para que essas palavras tenham algum tipo de inspiração nas nossas vidas. Orando para que essa presença dos mestres traga também compreensão para cada um de vocês. E que a gente possa sair daqui juntos com um pouco mais de clareza de como viver, de como celebrar. Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvi Navaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. É uma alegria estar aqui reunido com vocês. E é uma alegria também visitar pela primeira vez Jaraguá do Sul. Quando eu estava vindo para cá, para a palestra, antes eu tinha escutado. Aqui não tem nenhum trânsito. Essa cidade é tranquila. E aí quando ela foi sair, estava tudo parado. Ela falou, não acredito, justo hoje. Acabei de fazer propaganda dessa cidade. Eu falei para ela, eu estou me sentindo em São Paulo, não se preocupa. Eu estou em casa. Por que eu lembrei disso? O nosso monastério, que é responsável pela América Latina, é em São Paulo. E vocês conhecem a tranquilidade de São Paulo. E às vezes, quando eu tenho que sair também para aquele trânsito, eu começo a analisar um pouquinho as pessoas. Aqueles motoqueiros ensandecidos, todo mundo estressado, poluição, trânsito. Mas está todo mundo com pressa e todo. Aí eu paro para me perguntar e falo, será que essas pessoas sabem pelo menos o porquê elas estão nesse estado? Será que ele sabe porque ele está tão desesperado e com a mão nessa buzina e fazendo aquela arte? Será que o outro sabe por que ele
está disposto a passar por esse estresse todo e esse desequilíbrio? E essa minha pergunta não teve resposta ainda, porque eu acho que não. De toda a criação, vocês sabem qual é o considerado o melhor da criação ou não? Ser humano. Mas quando eu começo a ver essas coisas, eu também tenho dúvida. Falo, quem deu esse título para esse ser humano? Deve ter sido ele mesmo. Mas às vezes eu também duvido. Hoje eu estava no ônibus que levava até o avião, dentro do aeroporto. E eu estava sentado e tinham 2 empresários conversando. Eles estavam indo para Joinville. Então, aquela área, eu comprei aquela área, agora é só derrubar e vou fazer um condomínio de luxo. Não, e tem aquela outra área. Eu falei, meu Deus, será que vai sobrar uma árvore? O melhor da criação. Sim, o ser humano é o melhor, talvez ele tenha esse título do melhor da criação, mas às vezes ele não utiliza. O que significa ser o melhor da criação entre todos? Por que ele é considerado o melhor? Porque ele tem a capacidade de derrubar a árvore, ou ele tem a capacidade de poluir o ambiente, ou ele tem a capacidade de... O que significa esse ser o melhor da criação? A gente precisa compreender isso, porque senão eu não vou fazer jus ao meu título. E aí você olha desequilíbrio, você percebe guerra, você percebe conflito e caos. Talvez na natureza não exista esse nível de desequilíbrio. Mas numa compreensão espiritual, o que significa ser o melhor da criação? Significa que a consciência humana é a consciência com maior potencial de desenvolvimento. E quando a gente fala consciência, nessa perspectiva a gente pode entender também como mente. Segundo a compreensão védica, a compreensão oriental dessa consciência, todos os seres vivos têm uma mente ou consciência. Uma pedra tem mente? Tem. Uma planta tem mente? Tem. Um animal tem mente e um ser humano tem mente. Só que o grau de despertar da mente ou da consciência de cada uma dessas categorias é diferente. Então, por exemplo, o nosso mestre Paramahansa Yogananda, ele falava que numa pedra, essa consciência está hibernando. Ela está lá, mas ela está hibernando. Eu não sei quantos de vocês leram a autobiografia dele, que chama Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. E ele conheceu um cientista que fazia estudos e ele detectou que existia consciência numa pedra, ou num metal, que ele tinha também morte e que ele reagia de alguns estímulos emitidos, quando ele era colocado no fogo, quando ele era cortado, como se fossem estímulos de dor. Então, também existe uma consciência lá, mas ela está hibernando, praticamente inexistente. Numa planta, ele falava que essa consciência está no estado de torpor. Meio acordada, meio dormindo. Mas vocês percebem que já é diferente do que uma pedra. Uma planta, você percebe que ela tem reações, sim ou não? Tem umas plantas que você vai tocar, o que ela faz? Ela fecha. A planta nasce e vai buscar o sol. As plantas se comunicam pelas raízes, interligadas. Existe algum grau de consciência. Mente, nessa perspectiva, é essa capacidade de responder, de reagir, de reconhecer. A planta reconhece a luz. Então, ela é mais já desperta, essa consciência, do que um mineral. E no animal, isso é mais elevado ou não?
Sim, num animal ela é parcialmente desperta. De torpor ela vai para parcialmente desperta. Então o animal já tem um traço de uma inteligência superior à planta. Mas ainda não é completo. E no ser humano, a consciência está plenamente desperta. Ou seja, o potencial do ser humano é o maior de todos. Não que ele, nessa vida que ele vive, ele é o melhor da criação. Porque muitas vezes ele age como o pior da criação. Mas o potencial do ser humano é o maior da criação. Por quê? Porque a mente dele tem a capacidade de evoluir, de transformar, de progredir, que nenhuma outra categoria tem. E essa é a nossa jornada. O que significa, essa pessoa tem progresso? Normalmente a cabeça de uma pessoa vai para minha conta bancária, ou talvez para minha vida social, ou para minha vida familiar. Sim, eu preciso progredir, eu preciso crescer, eu preciso ter estabilidade nisso. Mas será que esses padrões ou essas referências são as únicas para considerar um ser humano elevado, um ser humano bom? Então, nessa questão de consciência é que reside verdadeiramente o nível verdadeiro de um ser humano, ou o nível de evolução de uma pessoa. Como ela utiliza essa consciência, ou como ela utiliza essa mente. Então, plantas nesse reino mineral, eles estão ainda no estado de torpor, no estado quase inativo. Qual é o meio de interação de um animal com o mundo? Qual é essa capacidade de inteligência do animal? Alguém sabe? O que ele usa para interagir com o mundo? Sentidos, sim. Mas por trás desses sentidos tem um fator condutor dessa vida no mundo. E isso é o instinto. Instinto. E o que significa instinto? Não existe raciocínio. Não existe um pensar. É um reflexo de uma situação que vai trazer uma resposta. Então, uma cobra nunca vai parar para pensar e falar assim, eu não deveria picar essa pessoa. Um cachorro nunca vai falar também, nossa, eu mordi aquela pessoa, me arrependi, eu não vou mais fazer isso. Eu vou ajoelhar no milho. Não, o cachorro, ele é um instinto. Se alguém chegar perto dele, ele se sentir ameaçado, ele vai morder de novo. Então, um animal usa e vive baseado no instinto, que já é uma inteligência, porque é uma resposta. E um ser humano, o que ele usa? Ou o que ele deveria usar? Vocês vão falar que ele usa o Google. Ele está usando o Google e a inteligência dele está diminuindo. Porque agora é artificial. Mas fora o Google, o ser humano tem algumas ferramentas de interagir com o mundo. Ele também vive de instinto. Sim ou não? Quantas vezes a gente não vive com instinto? Alguém fala alguma coisa, eu já estou esquerda e direita sem pensar. Mas o ser humano, além do instinto, ele também tem a emoção. Sim ou não? É uma ferramenta de interação com o mundo. Então a emoção é baseada no quê? Algum estímulo que traz um sentimento, traz alguma reação interna, e baseado nessa reação interna, ele responde. Então ele lembra de algo de bom que aconteceu, ele está feliz, então ele responde de uma maneira feliz. Ele tem algum estímulo, alguma lembrança ou alguma experiência
que conectou esse momento com uma tristeza ou alguma coisa, ele responde para o mundo com essa mesma emoção. Mas viver baseado na emoção ainda não é considerado a ferramenta mais elevada de interação do ser humano com o mundo. Existe ainda algo superior. Alguém sabe ou não? Razão. Ou discernimento. Eu devo falar isso ou não? Eu devo comer isso ou não? Isso é bom para a minha vida ou não? Isso é certo ou isso é errado? O ser humano é o único que pode fazer isso. E esse aspecto é que é chamado de inteligência humana. É essa razão, esse discernimento. Então, dentro da categoria humana, o discernimento é o mais elevado de todos. Ele vive, sim, de vez em quando a gente não consegue se libertar, o instinto está presente. O medo é um instinto, por exemplo. Mas se as nossas vidas forem guiadas somente por instinto, nós estamos vivendo mais como animais. E muitas pessoas vivem dessa maneira. E muitas vezes nós mesmos vivemos dessa maneira. Impulsivos. Sem refletir. Por que eu falei isso? Porque eu fui nesse lugar? Instinto. Então, quando um ser humano vive com instinto, ele nem pode ser considerado um ser humano. Porque essa é uma característica de uma vida animal inferior. Quando o ser humano vive baseado na emoção, a gente já sabe, isso também não dá muito certo, sempre. Por quê? Porque as nossas emoções oscilam. Pelo menos as minhas. Ou você acorda e está feliz o dia inteirinho. Dá para você falar isso ou não? Falar, hoje eu vou acordar e eu vou ficar feliz até a hora de dormir sem parar. Dá? Deveria, mas não dá agora. Então, tomar suas decisões e conduzir sua vida baseado nessa oscilação também não é muito saudável. Vê essas pessoas que são, e de novo, não é uma crítica, mas, por exemplo, que são apaixonadas por futebol. E aí está numa final lá, super importante. Como elas ficam? Se ganha ou se perde? Qual é o estado de uma pessoa que é realmente... Ela perde a consciência de tudo, é capaz de ela sair no tapa com alguém que era o melhor amigo porque... Emoção. Então, discernimento. Essa capacidade do ser humano de viver com inteligência. E essa autonomia única do ser humano. E essa autonomia é o que a gente deveria realmente buscar e trabalhar em cada instante da sua vida. Eu devo falar, eu devo agir e eu devo pensar dessa maneira. E isso é realmente ser o melhor da criação. Quando a gente chegar no momento onde eu sou dono da minha vida. Porque agora, se a gente refletir, eu falo, eu sou dono da minha vida. É o que todo mundo quer. Eu sou independente, eu sou dono da minha vida. Mas será? Ou os meus sentimentos, os meus hábitos, os meus desejos são donos da minha vida? Eu sei que fumar é horrível. Eu sei que faz mal. E ainda assim eu vou lá e fumo. Será que isso é a minha vontade? Ou será que eu estou sendo escravo de alguma força? E se eu sou escravo de alguma força, eu ainda não estou exercendo a minha categoria humana. A gente tem que crescer. De instinto para emoção. De emoção para razão, para o discernimento. Mas esse não é o fim. O potencial do ser humano é mais elevado do que simplesmente ser um bom ser humano.
E essa também é a única característica, dentre todos da criação, que o ser humano possui. Ele tem a possibilidade de ir além de ser um bom ser humano e de se converter ou de se tornar um ser divino. E qual é a característica de um ser divino? De intuição para emoção, de emoção para razão e de razão para intuição. É a ferramenta mais refinada possível para a interação de um ser humano no mundo. E isso é crescimento, e isso é progresso, e isso é evolução. Você pode ter $1 milhão na sua conta bancária, mas se você continua vivendo como instinto, daqui a pouco talvez nasça um rabicho em você. Isso é progresso. A minha consciência tem que se expandir. A minha mente tem que crescer. E se tornar mais próxima do divino. Existem 4 características que são comuns entre um animal e entre o ser humano. Alguém sabe quais são ou não? Ou alguma ideia? O que um cachorro faz e a gente também faz? Não vai falar latim, por favor. Às vezes a gente faz, mas não é essa. Ele dorme, a gente dorme. Ele come, a gente come. Que mais? Hã? Respira também, mas não é essa. Procria. Ele procria e a gente procria. E tem uma outra que é interessante. O medo. Eles têm medo e a gente tem medo. As Escrituras falam que essas 4 características são comuns entre o animal e o ser humano. Mas, se o ser humano estiver vivendo baseado só nessas, falta um pouco ainda para crescer. Elas fazem parte da vida. Não quer dizer agora eu sou um ser humano, eu vou deixar de comer, de dormir, ou de festejar. Não. Mas se o objetivo da minha vida for um desses 4, ou se minha vida estiver sendo guiada só por esses 4, ainda tem chão. E isso é espiritualidade. Espiritualidade não é você usar uma roupa laranja e ficar fazendo palestras. Espiritualidade é você entender que o seu potencial como humano é único e é infinito. Então é aceitar. Eu vou explorar isso. E minha vida vai se transformar por completo. Eu vou experienciar esse modo elevado de viver. E com esse modo de viver, eu vou viver em paz. Eu vou viver feliz. E eu vou viver plenamente. Enquanto eu viver somente com a minha perspectiva externa, para ser feliz eu preciso desse dinheiro, para ser feliz eu preciso desse lugar, para ser feliz eu preciso... Enquanto a minha perspectiva de ser feliz ou ser pleno for algum objeto externo, eu estou muito longe dela. E isso é espiritualidade. É compreender que esse tesouro não está fora. Ele não está em nenhum outro lugar a não ser em você mesma. Então o caminho para alcançar essa plenitude, alcançar essa elevação da sua consciência é chamado espiritualidade, ou, numa maneira mais específica, é chamado de meditação. Crescer. A gente está sempre buscando crescer.
Uma criança nasce, aí o pai começa e a mãe começam a marcar na porta. 20 centímetros, 30 centímetros. Por quê? Fica feliz. A minha criança está crescendo. Quando a gente é pequeno, todo mundo quer ser grande. Eu vou usar salto alto para quê? Para ser pequeno? O ser humano tem essa natureza de querer crescer. E ele está buscando esse crescimento. Mas a minha pergunta é, não só o ser humano como geral, mas nós. Quanto a gente tem esse foco de crescer internamente? De crescer na nossa consciência? De crescer na nossa compreensão da realidade dessa vida? Porque sem esse crescimento, os outros crescimentos não são realmente significativos. Essa jornada de crescer nessa consciência, essa jornada de expansão é a jornada do ser humano. A gente aprende que deve se contentar com isso. Eu tenho essas fraquezas, ou tenho essas dificuldades, e é assim mesmo, o mundo é assim. Eu tenho essa raiva, mas tudo bem. Eu vou dar um jeito de lidar com ela. Uma ou duas comprimidos, já vou dar um jeito nisso. Esse não é o nosso potencial. E isso é possível para cada um de nós. Essa vida plena, essa vida livre de negatividades, essa vida livre de pensamentos inúteis, essa vida livre de apegos e sofrimentos, é a nossa vida e é o potencial de cada um de nós. E isso não são palavras, e isso não é uma reunião de marketing para vender algo para vocês. Isso é a identidade verdadeira de cada um de nós. Só que até hoje ninguém falou isso para a gente. Todo mundo fala, vive bem nesse mundo, seja feliz, ganha dinheiro, tenha uma família equilibrada. Mas alguém já falou como fazer isso? O instrumento único e principal para qualquer ação sua no mundo é a mente. Mas alguém já falou para a gente como cuidar dessa mente? Sem equilíbrio dessa mente, a gente não consegue equilíbrio em nenhuma área das nossas vidas. Então, espiritualidade não é abandonar a sua vida. Deixa a sua família e vai morar no monastério. Não se divirta mais. Não. Mas é aprender a viver nesse mundo ao regular, ao disciplinar e ao compreender esse instrumento, que é o que caracteriza você como sendo o melhor da criação, a mente. Vivendo com esse instrumento, sem saber como manuseá-lo, a gente acumulou um monte de inutilidades. A minha pergunta é, como está a mente de cada um de vocês? Serena, equilibrada, feliz, inspirada, em paz? Ou parece uma bomba relógio? Eu não sei quando ela vai explodir. E não é uma crítica, mas é só uma observação. A gente não deveria aceitar viver dessa maneira. E essa elevação internamente é uma viagem pelos chakras. Todos já ouviram falar de chakras ou não? A gente possui centros de energia no nosso corpo. E esses centros de energia, eles estão localizados na nossa coluna vertebral e eles estão localizados também no nosso cérebro. Todos esses centros de energia que estão localizados na nossa coluna, eles se referem à nossa vida no mundo. Tudo que você faz nesse mundo, usando sua mente, seu corpo e seus sentidos, estão conectados com os seus chakras. O seu chakra inferior está
localizado no centro da base, lá no cóccix, ele está conectado diretamente com todas as suas atividades materiais. Sua vida financeira, suas posses materiais. Essa sua vida e a sua relação com a matéria está aqui embaixo. O segundo chakra, o segundo centro de energia, ele está perto dos órgãos genitais, na coluna. E ele tem uma relação com a sua vida familiar, com seus relacionamentos e com a atividade de prazer físico, sexual. Então, quando esse chakra está muito ativo, a pessoa está mais focada nisso, no mundo. O próximo chakra fica perto do umbigo. E esse centro tem uma relação direta com a saúde, beleza, doença, fome, sede. Então, quando esse chakra está mais ativo, a pessoa está mais preocupada com o físico dela, com a beleza, ou ela está pensando em comida, é que esse chakra está ativo. Esse próximo chakra, que é perto do coração, ele tem a ver com as nossas emoções. Tanto para cima quanto para baixo. E esse chakra tem a ver com a nossa espiritualidade ou religiosidade, intelectualidade e criatividade. Tudo que você faz no mundo está conectado com um ou mais desses chakras. E que os mestres espirituais falam? Quando a nossa consciência está estabelecida mais nesses chakras inferiores, a gente está vivendo uma vida inferior e também baseada em instinto. Ou seja, quando a mente de uma pessoa está muito mais conectada, ou a maior parte do tempo está conectada em dinheiro, sexo e comida, a consciência dela ainda não está muito evoluída, humana. E é ali a fonte principal de todo sofrimento. Por quê? Porque a minha consciência está baseada nisso. A consciência está fixada onde ela compreende que vai ter felicidade. Então, as pessoas que compreendem que a felicidade dela está no dinheiro, no prazer físico, ou na comida ou nesse corpo, significa que ela ainda está muito longe da felicidade. E o instinto ainda faz parte, ou grande parte, da vida dela. Quando a consciência está mais estabelecida no coração, essa pessoa é uma pessoa emotiva. Aqui é o centro das emoções. Para cima e para baixo. Cada um desses chakras tem um elemento correspondente. O centro da base é o elemento terra. A matéria é mais pesada e densa, como a terra. O segundo centro, que é o centro do prazer, é o elemento água. Se não houvesse esse elemento água, a pessoa não consegue ter prazer. O centro do umbigo, o elemento é o fogo, para digestão. Está com fome? Muito bom. E o centro do coração, que é o centro das emoções, qual é o elemento? Ar. As nossas emoções são como o ar. Qual é a direção que o ar se move? Henrique? O ar se move para cima ou não? Para baixo ou não? Para lá? O ar se move em todas as direções. Significa que as nossas emoções também estão assim. Quando o ar está parado, é tranquilo. Quando tem uma brisa, o ar está em pequeno movimento, é prazeroso. Nossa, olha essa brisa.
Quando essa brisa vira um vento mais forte, o que acontece? Começa a incomodar. Poeira. Quando esse vento mais forte vira uma tempestade, perigo. E quando esse ar vira um furacão, o que acontece? Tragédia. Nossas emoções são como o ar. Quando sua emoção está ok, como uma brisazinha, maravilha. Mas quando ela começa a ficar como um vento mais forte, alerta. E quando ela vira um furacão, tragédia. Não só para a minha vida, mas para a vida dos outros. Ou seja, quando eu viro um furacão emocional, deveria ter também um sinal de alerta para todo mundo ficar em casa. O furacão está saindo. Vão todos para os seus bunkers, porque vai sair estrago. Mas não tem, por enquanto só tem alerta de furacão para fora. Mas esse nosso furacão emocional faz mais estrago às vezes do que o vento. E aqui o elemento é espaço. Alguns chamam de éter. E qual é a característica do espaço? Ele se move? O espaço se move ou não? Não, ele está em toda parte. Existe algum lugar onde não haja espaço? O espaço é o único que tem uma característica do divino. Ele é onipresente. O espaço pode ser poluído ou não? O elemento espaço não pode ser poluído. Todos os outros elementos podem se poluir, o espaço não. Então isso representa pureza. E essa onipresença representa também estabilidade. Então quando a consciência do ser humano está aqui, mais estabelecida na garganta, no centro da garganta, nesse chakra, ela vive mais pelo discernimento, pela inteligência. Então, olha o processo evolutivo que é a espiritualidade. É a arte de elevar sua consciência desses centros mais inferiores e densos e extrovertidos para gradualmente centros de uma percepção mais sutil e elevada. Então a nossa vida como humano vai até aqui. Mas não é o fim da nossa jornada. Eu não nasci para ser chamado só de bom ser humano. Eu nasci para ir além dessa categoria. E essa categoria além são esses dois chakras que ficam no cérebro, na cabeça, que é a categoria divina. Quando, através de uma vida consciente, de uma vida disciplinada, de uma vida inteligente, de uma vida espiritual, a gente consegue seguir com a nossa jornada de expansão da consciência, a gente chega no reino do que os mestres chamam do reino divino, o reino dos céus. E quando a gente eleva a nossa consciência para cá, a nossa vida começa a ser baseada na intuição. E intuição é esse instrumento guiado direto por pelo divino, pelo Criador. É uma comunicação agora direta. Não é mais usar a razão ou pensar o que é certo e o que é errado, mas é simplesmente fluir nesta vida superior. O divino guiando as nossas vidas, através desse corpo, através dessa mente. E aí é uma vida de pureza. É uma vida de muito poucos erros. E é uma vida de muito pouco sofrimento ou desequilíbrio. Quanto mais próximo dessa natureza divina, que é a nossa identidade, a gente se aproxima,
proporcionalmente diminui o sofrimento. Quanto mais longe dessa natureza divina, proporcionalmente aumenta o nosso sofrimento. Com apegos, com frustrações. E a minha pergunta é: onde a gente quer chegar? Você já se perguntaram alguma vez na sua vida qual a razão do meu existir ou não? Eu creio que sim. Porque senão vocês não estariam aqui. E se eu sei a razão do meu existir, ou se eu faço pelo menos alguma ideia, a minha vida nesse mundo está refletindo essa minha busca? Ou ela está direcionada para essa busca ou não? Porque se ela não tiver, para onde eu estou indo? Sabe qual é a razão de existir de todo ser humano ou não? Alguém pode responder, ganhar na Mega Sena, mas talvez não seja. Evoluir? Não, evoluir é um caminho para se alcançar. Mas a razão de todo ser humano, e na verdade de todo ser vivo, é uma só: ser feliz. Sim ou não? Só isso? Não. Tudo isso. Alguém de nós aqui, nesse salão, não quer ser feliz? Impossível. Até um mosquito quer ser feliz, sim ou não? E como você sabe? Quando ele pousa em você, se faz assim, ele sai voando, porque se alguém chegar nele, ele vai perder a felicidade dele. Isso é inerente à criação. Buscar essa felicidade. E desde a hora que você acorda, até a hora que você vai dormir, desde a sua primeira respiração quando você nasceu, até a sua última respiração, quando a sua jornada vai seguir, qual é o seu objetivo? Para que você trabalha? Para ganhar dinheiro. E para que você quer dinheiro? Para que você casa? Não precisa responder. Para ser feliz. Por que você vai morar no monastério e usa uma roupa laranja? Para ser feliz. Não existe algum momento na sua vida onde você não esteja buscando isso. Sim ou não? E a pergunta é: eu já encontrei esse raio dessa felicidade? Sim, sob dia eu encontrei. Mas eu perdi de novo. Mas não é essa felicidade que eu quero. Essa que dura alguns minutos ou alguns dias, depois escapa e depois parece que veio de novo. Eu quero a felicidade plena. Pelo menos eu. Eu não quero ser feliz por 5 minutos, eu quero ser feliz minha vida inteira. E será que isso é uma utopia? Ou será que isso é uma imaginação? Será que isso é uma propaganda? Não! Isso é sua herança. Mas até hoje, cada um de nós está vivendo não como um herdeiro desse tesouro. A gente está vivendo como mendigos. Batendo na porta desse mundo e falando: me dá um pouco de felicidade, por favor. Mas a gente está aqui para mudar. E a gente está respirando para essa mudança. Se você não tivesse a possibilidade, o potencial para mudar, Deus não ia te dar mais essa respiração. É essa a chance. Ele está falando: minha filha, meu filho, arruma a sua vida. Direciona ela para onde você vai encontrar o que você está buscando desde que você nasceu.
E isso é expansão da sua consciência. E isso é crescer espiritualmente. E isso é viver plenamente. Elevar a sua consciência, elevar a sua mente até a fonte da verdadeira felicidade. E a partir do momento que você alcança isso, a sua vida inteira se torna uma expressão dessa felicidade. Mas enquanto eu não me conectar com ela e buscar ela no mundo, eu vou continuar com essa vida fragmentada, com essas migalhas de felicidade. Até quando? Pensem na sua vida até hoje. E não foi essa busca incessante por essa felicidade? E isso é lindo, porque mostra esse desejo nosso inerente. E por esse desejo também a gente se reuniu hoje. Não deixe de acreditar. Isso é possível para cada um de nós. Não importa como o mundo está hoje. Não importa como está o estímulo externo. A sua herança eterna. E a sua herança irrevogável é ser feliz plenamente o tempo inteiro. Independente de qualquer fator condicional externo. Essa é a sua verdadeira herança. E o caminho é essa purificação interna. E o caminho é essa elevação. E isso é meditar. Meditar é usar uma técnica de respiração e concentração para elevar essa nossa atenção e essa consciência. E se aproximando da felicidade. A felicidade está aqui em cima. Eu tenho que chegar até ela. Eleva a sua consciência e se estabelece onde você deve estar. E a partir daqui vive no mundo. A partir daqui ganha dinheiro. A partir daqui se relaciona. A partir daqui cuida do seu corpo. Come, faz tudo o que você tem que fazer. A partir daqui viva com as suas emoções. A partir daqui viva no mundo com inteligência. Mas se você não tiver a partir daqui, que é a sua fonte de felicidade, a gente está perdido nesses 5 chakras. E se debatendo neles, buscando a felicidade. Mas qualquer felicidade que existe nesses chakras é só um reflexo da felicidade verdadeira, da sua essência divina. O convite dos mestres é: dá uma chance para a sua felicidade. Dá uma chance na sua vida para um caminho que pode te levar onde você quer chegar. E a partir daí, percebe como a sua vida inteira nesse mundo vai mudar. Achar essa felicidade não quer dizer que o seu trabalho não vai mais ter graça. Que o seu namorado já não vai mais ter nenhuma... Não. Achar essa felicidade significa que a sua vida no mundo vai ser a experiência dessa felicidade em toda parte. Porque a partir do momento que eu tenho essa felicidade, eu vou viver com ela. E isso é possível para cada um de nós. Não importa a sua idade. Não importa se você vive em Jaraguá do Sul, ou na Índia, ou na África. Nada importa. Porque a sua herança é essa. Por que não? Honestamente, não é difícil. Difícil é viver do jeito que a gente vive e pensando que é assim. Não. Acredita no seu potencial divino e infinito. Acredita nesse seu desejo, desde que você existe, por essa busca da felicidade. É possível. E ela existe. E ela vai crescer em você.
pratique um pouquinho de meditação todo dia. Feche seus olhos e faça um pouquinho. Depois abre seus olhos e vive nesse mundo com esse discernimento. E sua vida vai mudar, não tem outro jeito. Esse caminho de meditação que a gente pratica chama Kriya. Kriya Yoga. Kriya tem 2 sílabas, Kri e Ya. Kri significa tudo que você faz nesse mundo. Ação. Pensamento, palavras e ações são Kri. E o que é Ya? É uma arte marcial. Ya? Não? Não. Pode ser. Ya é o poder que te permite agir, falar, pensar. Esse corpo aqui está se movendo e falando. Mas um corpo sozinho ele não pode funcionar. Existe um poder por trás desse corpo, que deixa esse corpo vivo. Existe um poder por trás dessa mente, que faz essa mente pensar. E esse poder é Ya. Você pode chamar de alma, ou de Deus, ou de essência divina. Não importa o nome que você vai dar para isso. Mas esse poder divino está presente em nós o tempo inteiro. E o que acontece quando esse poder divino deixa esse corpo? Cemitério. Esses 2 juntos são a nossa vida. Kriya. E eles estão juntos o tempo inteiro. A alma de alguém de vocês falou, eu estou indisposta hoje, vai lá e depois você me conta como foi a palestra. Senão você não conseguiria ver. E isso é yoga. Yoga não é pôr as 2 pernas para trás da cabeça. Também pode ser. Mas yoga é perceber essa união. Mas até hoje, eu só compreendo uma parte da minha vida, que é Kri. Agir para fora, para fora. Quanto tempo eu lembro desse poder divino que me permite viver? Quanto tempo eu lembro que existe uma respiração em mim que me dá a vida e todas as capacidades? Então eu preciso converter a minha vida numa meditação divina. E isso é Kriya. Eu fecho os olhos e pratico um pouquinho de uma técnica que vai me permitir começar a perceber mais essa felicidade em mim. Mas eu vou abrir os olhos e eu vou continuar vivendo com essa percepção de união. Essa mesma alma que está em mim e me permite falar, agir e pensar, ela está em vocês. E isso é união entre eu e vocês. E isso é espiritualidade na vida prática. Pratique um pouquinho de olhos fechados. Sente essa felicidade em você. Essa felicidade é a presença do divino em vocês. Sente, se estabelece nela. E depois abre seus olhos e percebe ela em toda parte, porque ela está. Mas a gente começou no caminho errado. Eu comecei buscando ela fora, para tentar estabelecê-la dentro. É só inverter a ordem agora. Busca ela dentro de você, encontra, e depois você vai perceber que ela está em toda parte. E quando isso acontecer, aí sua vida vai começar realmente a funcionar. Aí sua vida vai se converter numa celebração. Palavras podem servir para inspirar, mas elas nunca vão trazer a experiência. Meditar ou essa felicidade tem que ser sentir. Se você vai num restaurante e você está com fome, e aí você pega e lê o cardápio inteiro, lasanha, feijoada, por aqui é barreado. Se você leu aquele cardápio inteiro, sua fome passa? Você lê o cardápio e fala para o garçom, obrigado, eu estou satisfeito.
A gente precisa provar. E essa felicidade ela tem que ser provada. E isso é meditar. Começar a provar e provar. Até que a gente esteja satisfeito. Certo? A gente tem que viver nesse mundo. Plenamente. Mas a gente tem que saber como viver nesse mundo. E esse é o convite. Certo?